FiapCast no ar em mais um episódio cheio de informações legais. Eu sou o André Davi, eu sou o host desse programa aqui e eu quero te dizer uma coisa. Eu odeio a frase "dados são um novo petróleo". Mas você sabe que na área de tecnologia essa é uma frase que a gente escuta muito, escuta até demais. E para entender o que tem por trás dela e o que tem por trás dos conceitos de verdade do mundo dos dados, eu tô aqui com duas super especialistas que vocês já conhecem ou vão adorar conhecer. Eu tô falando da Micaele Ohana e da Laura Damasceno. É muito bom ter vocês aqui, a gente já vai se apresentar com educação, mas eu tô com vontade de colocar vocês duas na berlinda, logo de cara, logo de partida. Eu quero fazer com vocês um verdade ou fake. Sim, vocês sabem que as fake news estão por todas as partes e eu quero fazer aqui com as nossas convidadas um teste para ver se elas identificam o que é fake news e o que é verdade. E eu tenho aqui uma primeira. O termo Big Data é relativamente novo, tendo surgido na segunda década do século XXI. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? Deixem-me ver os votos de vocês ali na câmera. Acertaram! Informação corretíssima. Ela estava falsa. Muito bem. Eu vou trazer mais uma aqui, porque acho que está muito fácil para vocês. O que a gente aprende com essa história de Big Data, no final das contas, é que quanto mais dados eu tenho, melhores são as minhas decisões. Verdadeiro ou falso? Ih, rapaz! Ao vivaço aqui no FiapCast, elas acertaram, mas eu vou querer entender por que daqui a pouco. E uma última, vai, eu quero trazer a última logo de cara, porque vocês estão indo muito bem. Nessa eu acredito que eu consigo cravar aqui um erro. O Big Data é capaz de prever eventos futuros, verdadeiro ou falso? Que isso, amigos? Isso não foi combinado. Não combinamos. Pô, agora eu tenho que saber por que tem isso aí de mais ou menos. Que negócio é esse? Eu acho que o Big Data em si, ele não prevê futuro, mas a forma como a gente usa esses dados, a gente consegue fazer coisas ali pra nos ajudar a tomar decisões melhores. Então, por isso que eu tirei meio a meio, porque não é ele em si, mas sim a forma como a gente usa. É um bom ponto. Você foi por essa linha também, Mica? Fui, porque Big Data, sim, a gente tá falando de coleta de dados também massiva, volumetria muito grande e tal. Mas não quer dizer que os dados que estão lá, eles estão corretos, né? Assim, uma veracidade faz sentido pra gente usar. Então, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, eles estão relacionadas, mas não dá pra garantir. Adorei! E se vocês estão falando, eu tô acreditando que vocês são nossas duas especialistas. A gente não traz no FiapCast quem acha, a gente traz quem pensa, quem entende, quem estuda. Por isso, vamos conhecer logo vocês duas, pra galera saber com quem que a gente tá falando. Micaele Ohana, eu anotei aqui que você é líder de dados IA. Mas o que isso significa? Conta pra gente o que você faz. Bom, eu sou a Micaele Ohana, eu sou líder de dados IA na CIT, que é uma empresa de Campinas. Também sou mestranda no Instituto de Computação da Unicamp e criadora de conteúdo no Explica-me, que é onde eu busco democratizar o ensino de ciência de dados para todas as pessoas que às vezes não têm acesso ou aqueles termos super complexos que a gente vê. E eu quero deixar isso simples para que todo mundo consiga mastigar, de fato, os dados. Também sou criadora de um curso chamado Tesseract, onde eu busco unir o que a academia ensina com o que o mercado solicita e democratizar também a área para mulheres que consigam entrar e se empoderar com base no que a gente vê que o mercado solicita. Eu gostei que você quis pegar todos os trabalhos que estavam disponíveis e que existem. Tô tentando. Nossa, o negócio é pesado. Laura Damasceno, você que já esteve aqui com a gente como cientista de dados, conta o que você está fazendo hoje e onde, mulher? Boa! Gente, primeiramente é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando espaço com essas pessoas incríveis, estando aqui nesse espaço tão maravilhoso. Bom, gente, meu nome é Laura, eu sou cientista de dados no Itaú, sou criadora de conteúdo no Laura Data Talks, eu sou mestranda também em ciência da computação, só que agora eu me formei finalmente. Inclusive, eu não lembro se estava na meta do ano passado que eu tinha vindo aqui, não sei se eu tinha comentado do mestrado. Por fim, consegui fazer minha defesa do mestrado em ciência da computação na UFABC. E LinkedIn Top Voice. E agora estou indo para um rumo aí de escritora de livros. Que legal! Inclusive, publiquei um livro recentemente, né, no mês de abril, ali em Harvard, no consulado de Boston. Então, foi algo incrível, foi um momento maravilhoso. E é claro, né, gente, sempre ali abrindo espaço para que mais mulheres entrem na área e se identifiquem, que a gente dê mais visibilidade ali para as nossas publicações científicas brasileiras. Então, é isso. Eu falei que vocês eram especialistas, não era brincadeira. Mas agora, chegando de rasgar
rasgar seda, porque eu já tô muito fã de vocês duas, eu quero começar a trazer o assunto para algumas coisas que a gente tem ouvido muito sobre dados. Por exemplo, eu tenho aqui uma matéria que saiu lá no G1. Eles fizeram um levantamento e perceberam que a área de cibersegurança foi a que mais teve contratações até esse momento de 2025. Cibersegurança, a gente geralmente pensa numa coisa um pouco maior, mais ampla, vai invadir o sistema, mas vai invadir o sistema para quê? E aí gera-se a segunda dúvida, que é a segurança dos dados. Isso é uma coisa que realmente tem preocupado, que realmente tem sido pensada, que vocês têm visto no dia a dia? Como que está o estado dessa preocupação? É muito grande a urgência que a gente tem que tratar isso, né? Até mesmo eu tenho uma necessidade forte de olhar para esse âmbito, muito porque a gente pensa em estratégia, né? Então vai ter um produto novo. Como que eu consigo pensar não só nas skills que um time tem que se conectar, mas também como eu garanto que esse artefato que vai ser gerado, ele leve em consideração essas questões de segurança e de privacidade dos dados. E quando a gente fala, por exemplo, de modelos agora generativos, que eles aproximaram muitas pessoas para se conectarem, a gente se conecta muito com, às vezes, fazer um teste, né, de prova de conceito para ver se aquilo funciona e englobar coisas novas ali no nosso workflow. O problema disso é que quando você conecta essas coisas novas, sem fazer uma análise básica ali, pode ser que isso capture muitos dados, né? Então, esses modelos generativos, eles têm esse problema que a gente tem que se preocupar. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente pode estar falando que depois que você conecta algum modelo, às vezes, sem saber a procedência dele, ele pode fazer essa coleta de dados, algum tipo de SaaS, né, algum software que você engloba no seu workflow, ele também pode fazer essa coleta. Então, tem toda uma área de segurança que se conectou nisso, com o Red Teaming, que faz análise de prompts. A gente tem pessoas também que se conectam fazendo... Tem até um termo que surgiu, que é o AI Trism, que é basicamente uma série de questões de segurança devem ser conectadas dentro do Workplace de IA, né? Uhum. Então, você, por exemplo, tem análise dos seus prompts que você usa nas suas ferramentas, como esses modelos tratam os dados, né? Então, tem retenção de dado, aquele modelo do seu provider que você está conectando, porque dificilmente vão combinar que as empresas elas vão treinar modelos do zero. Não, ninguém vai fazer isso. Não vai é muito fazer. custoso, Não tem depende como. também de um hardware imenso ali que você tenha para treinar e para disponibilizar. Mesmo quando a gente está falando de empresas enormes, né? É um custo que acaba nem sempre valendo a pena. E aí, algumas empresas que não têm esse know-how, né, ou não têm uma camada ali de segurança e pessoas de dados que se conectam nessas necessidades, eles podem se conectar com modelos, né, que eles podem não ter problema, só que um provider coloca um barramento para acessar esse modelo. E aí, se você conecta num provider que coleta esse dado como intermediário, isso é um problema grave, né? Então, acho que tem uma área de segurança muito combinada com a área de AI. E aí, por isso que os profissionais de cybersecurity agora eles começaram a se conectar mais com esses tipos de problemas que podem acontecer. Então, certificado de segurança, a gente tem certificados novos que foram colocados em place para garantir que as empresas elas estão dentro dessas novas ameaças que elas vão surgindo junto desses modelos, né? Então, é um ponto bem importante, até porque esses modelos, eles também conseguem agora, de alguma maneira, o pessoal consegue interceptar para eles capturarem dados de privacidade e tornarem dados privados também, que é o PII, né? O Personal Identifiable Information. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu achei engraçado na fala da Mika, eu tô aqui olhando, pensando, quebrando a cabeça, e você falou um detalhe que os próprios profissionais de ciência de dados, eles precisam ter essa preocupação nos prompts que eles estão criando, na forma que eles vão fazer o agrupamento desses dados, até na catalogação. É uma preocupação real que você tem essa, Laura? Você realmente tem que pensar em segurança? Não, é total, é real, porque quando a gente constrói um modelo, às vezes a gente pensa assim, não, eu tô aqui, tô desenvolvendo meu modelo, vai ficar aqui na minha máquina. Mas não, normalmente a gente sobe para algum lugar, para uma cloud, sobe para uma plataforma, vai integrar em algum lugar. E principalmente dependendo da indústria que você trabalha, então eu trabalho muito na indústria bancária agora. Então existe todo esse cuidado também no que a gente está processando e o que a gente está armazenando e todo esse tráfego que a Mika comentou, né? Então os hackers ou qualquer outra pessoa mal intencionada, naquele momento que a gente está fazendo essa transação, ou que está passando essa informação, ali passa a autenticação do cliente, passa algumas informações sensíveis, questão de valores ali. Então, qualquer mudança que é feita é impactado na empresa. Então, todos os profissionais de dados é algo muito recente, né? Porque não é todo mundo que tem se qualificado e tem prestado muita atenção nisso, mas é algo que vem ganhando muito destaque. É isso que eu fiquei pensando quando vocês falavam, porque não parece tão óbvio assim quando você
você vai pensar, eu vou estudar dados, você pensa nas disciplinas e nos conteúdos que tem a ver diretamente com dados, e apesar de segurança ter muito a ver, acaba ficando ali num quarteirão do lado. Por isso que eu tô aqui pensando o seguinte, quem vai trabalhar com ciência de dados, com engenharia de dados até, que tipo de habilidade essa pessoa tem que ter? Ela tem que já, desde o momento que ela está em casa, eu sou super hacker, agora eu sou programador, para depois virar cientista de dados? São mais soft skills do que hard skills? Como você enxerga isso? Olha, a área de ciência de dados, ela tem passado por umas mudanças interessantes, tá? Então, assim, a hard skill, ela é importante, questão de programação, questão de entendimento de inteligência artificial, machine learning, e a generativa agora, né, que tem entrado ali no escopo do profissional de dados. Mas eu vejo também a questão de fundamentos da parte de segurança e também de governança, né? Então, a gente precisa também ter muito claro, de ponta a ponta, aonde que o nosso sistema vai. Mas é claro que existe toda uma intersecção com outros profissionais da área de dados, que é o engenheiro de machine learning, o engenheiro de dados, que nem você comentou. Mas o cientista, ele precisa saber transitar e entender aonde que está indo a integração do sistema que ele está criando. Ok, estatística, o básico a gente já conhece. Mas, dada essa necessidade atual do mercado, é importante também a gente ir se atualizando e entendendo pontos como fundamentos de governança, de segurança, ou até mesmo pensamento crítico e analítico, que é algo muito importante. Então, a soft skills também vem aí para bombar, tá, gente? Nem só uma e nem só outra, né? Porque me deu um arrepio na espinha. Se eu tô subindo, sei lá, um container para um cliente de um software que eu desenvolvi, eu já fico morrendo de medo da LGPD. Com dados, eu imagino que essa é uma preocupação adicional que você tem, né? De, bom, isso está rodando aqui no Brasil, eu tenho uma legislação LGPD rolando, protegendo, eu tenho que tomar todo esse cuidado. Isso vai rodar em outro país, também tem legislação lá. Quer dizer que além de tudo isso que a Laura colocou, você ainda tem que ter uma preocupação adicional com legislação. Tem, eu acho que até um ponto que isso é muito importante, assim, quando você vai construir, por exemplo, software, que os seus clientes, eles não estão todos, né, no mesmo local, então vamos falar, quando você vai criar um container, você vai colocar Brasil South, você vai colocar, por exemplo, North Central, coisas assim, né? Quem mexe com cloud, né, cada container que você cria tem uma região. Isso é muito conectada, porque quando você vai falar com um cliente sobre dados, tem toda uma questão de política de retenção, onde alguns clientes, eles precisam que o dado esteja onde o cliente está, né? E aí tem muitos clientes que eles vão realmente querer saber sobre isso. E quanto mais a gente fala de AI, dessas preocupações de dados, mais os clientes vão querer estar perto e rodar assessments, né? Então, quando você tem grandes empresas, grandes bancos, e você oferece uma solução de IA para esses bancos, é seu dever também, né, como fornecedor, garantir que eles estejam ali contemplados e confiem na sua aplicação. E um ponto desse é a retenção, política de retenção, criptografia em descanso e em trânsito, né? Que a maioria das clouds, elas oferecem o trânsito do dado, né? Enquanto o dado está transitando, está criptografado, mas em descanso. E aí, quando a gente fala de criptografia, beleza, a gente pode colocar algum algoritmo ali conectado que ele vai garantir que aquele dado seja criptografado em descanso. Mas a gente também tem que falar muito importante sobre a privacidade de mascaramento, né? Porque aí você vai criar um dashboard de aquele dado. Você vai descriptografar isso num Power BI ou numa outra ferramenta, um Looker, alguma coisa assim. A quem vai acessar esse dashboard, né? Às vezes você não permite que uma pessoa veja esse dado sem mascarar, mas você deu um acesso a um dashboard que desmascara esse dado para uma pessoa que não pode. Então, tem toda uma governança, né? Que ela vai de ponta a ponta. Quando você desenha uma estratégia de dados numa organização, você tem que se preocupar com muita coisa. Até mesmo se você vai gerar um dashboard com dados que não são só seus, né? O owner do dado, você, por exemplo, né? Você é responsável por gerar os dados dos clientes de uma organização. E aí você não pode ter acesso aos itens. Porque os itens é de uma outra área. Você tem que conversar com essa área para ver se ela também tem algumas suas diretrizes, né, que ela pode conectar. Senão, a área não permite que tal pessoa acesse, mas você, com acesso a esse dado, porque você tem, você juntou esse dado, colocou no dashboard e agora uma pessoa que não poderia ver aquele dado está vendo. Caraca! E aí isso se conecta não só a domínios, né, de dado, mas também a questões de, será que aquela pessoa, né, aquela posição que ela ocupa numa empresa, ela pode ver algum dado que é sensível ou não, né, de acordo com o contexto que a gente está verificando. Então, assim, governança de dados é uma coisa que... É uma área por si só. Muito mais profunda. É muito profunda. Eu acho que, assim, ela permeia todo o ciclo, assim, sabe? E é legal falar que o profissional de segurança, agora, ele tá tendo que se conectar com coisas que a Laurinha falou. Tem até o OASP, que é, assim, um conjunto ali de questões que esses profissionais se conectam e eles são questionados também em assessment de produtos, Estão né? olhando um pouco mais até para essa área. Foi engraçado que, de novo, vocês estão falando aqui, eu estou imaginando. Recentemente eu fiz uma experiência de pegar um
um banco de dados simples, relacional, em SQLite, e jogar ele inteiro no ChatGPT. Os dados que estavam lá eram todos dados fake, que eu gerei para fazer a experiência, mas eu tô falando de mais de 30 mil linhas em cada tabela. Era muito dado. E no momento em que eu mandei para ele fazer a análise para mim, ele não me avisou nada. Ele não falou, André, não faça isso, faça isso. Pelo contrário, ficou muito feliz em me ajudar e me dar algumas análises. Por que eu tô dando esse exemplo pessoal? Porque a gente teve em 2025 a polêmica das pessoas gerando imagens que eram, entre aspas, gigantescas, no estilo Estúdio Ghibli, que basicamente era o quê? Bom, a IA foi treinada lá com, certamente, um montão de coisas que, se não são do estúdio, lembram, e quando as pessoas pediam pro ChatGPT gerar, ele se baseava nisso. Só que a galera tava mandando as suas fotos para gerar naquele formato. Foto dos filhos, da criança, da família. Eu queria muito entender o que vocês, que são profissionais da área, pensam e como vocês percebem esse movimento onde a IA virou um produto que a gente entregou na mão de todo mundo. Afinal, a gente estava falando que o aplicativo mais baixado de 2025 é o ChatGPT, mas não necessariamente as pessoas sabem dessas questões todas que vocês estão levantando. Isso não te dá um frio na espinha? Não te dá vontade de sair correndo? É algo muito mais profundo, né? Porque é engraçado, porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de querer se ver de algum jeito, né? Então, essa parte do Estúdio Ghibli, que foi ali uma tendência, mas a gente também teve outros casos, não sei se vocês mexem muito em outra rede social, que é o TikTok, né? Então, no TikTok tem muitos filtros, que você tira uma foto, e você se transforma num personagem, né? E você faz tudo isso. E eu acho que isso mexe muito com a parte humana, né? Porque a gente quer ali se ver em outra realidade ou se imaginar ali com outras possibilidades. A gente estava na bolha, a gente acompanha muito essa questão de direitos autorais. Então, poxa, os dados que foram treinados, de fato o Estúdio Ghibli tinha dado permissão para ser treinado? A gente sabe que não, porque deu toda essa polêmica. Até o Maurício de Souza, né? Quando a gente olha aqui para uma questão mais brasileira, né? Os estúdios ali do Maurício de Souza também falou que não tinha dado permissão para treinar a inteligência artificial com aquele dado, né? Então, às vezes, as big techs, elas acreditam que se tá na internet, tá livre ali, né? Tá na internet, vou utilizar isso para poder treinar a minha inteligência. Só que, na verdade, não. Aí entra a questão muito importante, que é a regulamentação dessas inteligências e o acesso que elas podem ter com dados sensíveis e pessoais das pessoas. Talvez devesse ter ali alguma trava, como eu falei, na hora que fosse subir o banco, falar, cara, subir um banco inteiro não é uma boa ideia por N motivos. Ou na hora que eu subisse a foto... Então, mas esse é até mais profundo, porque é na hora da criação da IA. Não no uso também, mas a forma como a IA foi criada. Você entende que nessa etapa anterior, quando a gente tá falando realmente de dados ali na origem, já teria que haver essa preocupação e esse filtro. Essa preocupação e esse tratamento, entendeu? Com informações pessoais, sensíveis, caso de direitos autorais. Então, eu vejo que os dados de treinamento também é um ponto ali importante quando a gente tá nessa bolha de tecnologia. Ela é importante ser cuidada e da gente conseguir filtrar de fato os dados que a gente pode utilizar ali. Mas às vezes a gente não fica com um sentimento meio que o barco já passou, o trem já passou? Tipo a questão do CPF na farmácia. Todo mundo passou dando o CPF há um tempão. E agora a informação vai chegando fora da bolha de que, seu CPF é um dado importante, porque ele te vincula ao que você está fazendo ali na hora. Não é o número pelo número. Mas assim, já foi uma vida dando o CPF na farmácia. A mesma coisa a questão do treinamento do Estúdio Ghibli, ou de uma foto minha que eu subi. Claro que a foto que eu subi não vai ser usada para treinamento agora, mas quem garante que depois não? Não dá essa sensação, Mica, de que não adianta mais fazer nada? Sabe o que é complexo também? Que por mais que você às vezes não queira, se a sua foto ela está uma foto de perfil do Twitter ou de um Instagram ou qualquer outra rede social que seja, outra pessoa pode pegar, salvar essa foto e colocar no Estúdio Ghibli para treinar. Então, assim, você poderia, mesmo você não querendo usar a sua foto, uma pessoa poderia pegar essa foto e colocar. Eu vi uma pessoa, colocou como um meme, mas eu fiquei intrigada, porque o menino colocou assim, tinha bem um print assim, ele lá no X, né, agora, ele escreveu assim: eu tô vendo o pessoal fazendo isso, usando as fotos das pessoas para gerar essas fotos com imagens voltadas para esse estilo do Ghibli, e eu acho isso super errado, porque isso não respeita, né, às vezes essa empresa, né, até foi falado, né, que ele não tinha essa intenção e também não acha correto isso acontecer nessa magnitude, e aí pegaram, ele colocou isso.
Aí uma pessoa falou assim, não seja por isso. Aí gerou uma foto com a foto dele, só pelo meme, assim, só pelo meme. E aí todo mundo curtindo e repostando. E eu fiquei assim, caraca, olha só. Esse é um exemplo, né? Você não tem mais, assim, o livre-arbítrio, vamos falar assim. Você não tem o controle da tua imagem, uma vez que você tá na internet, assim. Eu acho isso preocupante. Também quando a gente fala de fotos de crianças. Inclusive, me lembrou quando a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ela tinha bloqueado a meta de fazer aquele treinamento, né? Isso deu o maior bafafá o ano passado. E aí, o que aconteceu? Foi que disponibilizaram um formulário para as pessoas responderem se elas queriam, optavam ou não pelo treinamento com as fotos, né, com o que você colocava lá na rede social. Só que, olha só que interessante, aquele formulário, ele não foi amplamente citado sobre, era muito escondido. Olha. Então, eu acho que também tem a questão das big techs, será que elas querem de fato essa questão dos direitos autorais? Será que elas estão envolvidas, né, com isso? Compromissadas? Porque acho que esse é um ponto legal da gente explicar, de vocês explicarem, eu só provoco. Por que é tão valioso esse dado? Por exemplo, teve não recentemente... Falar do petróleo. Não, e eu não quero nem falar do petróleo. O dado é o novo petróleo. Eu quero entender o refinamento ou como isso tem valor pelo seguinte. A gente teve uma outra polêmica recente, no final de 2024, com uma empresa que era vinculada à OpenAI, ao Sam Altman, fazendo escaneamento de íris das pessoas, aqui no Brasil inclusive, pagando um valor por isso. Não necessariamente as pessoas entendem a complexidade tecnológica e nem a complexidade de uso. E aí você vê uma notícia dessas, estão pagando R$500 para escanearem minha íris, eu vou lá. Então, o que vocês conseguem traçar para a gente de um jeito simples e fácil de entender o porquê que interessa tanto ter minha íris, ter minha foto, ter meu CPF, enfim, ter os meus dados e até voltando um passo atrás, que a gente estava falando da cibersegurança, por que uma empresa vai gastar tanto para proteger o dado de alguém? O que um terceiro pode fazer com esses dados? Como que vocês conseguem traduzir isso pra gente? Ai, gente, eu sou doida da teoria da conspiração. Então, eu leio muitos livros. Mas tem um livro muito interessante chamado Colonialismo de Dados. E o que seria isso, né? A gente sabe que tinha, né, uma certa estrutura ali política que era colônias, né? Então, você tinha os países e suas colônias. Só que com a vinda da internet, com a vinda ali da transformação tecnológica, mudou meio que a forma de você colonizar um país e construir ali narrativas online. Então, a gente sabe que redes sociais, elas formam bolhas e o que você mostra ou não mostra para aquela pessoa, você consegue controlar meio que uma narrativa. Então, quem controla esses dados pode controlar a narrativa do que está sendo mostrado para você naquele momento. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a teoria da conspiração. Eu tô pegando. Você tá dizendo que se eu tiver tiver no meu Instagram feliz e contente, rodando lá, ou no meu TikTok, ou na rede que eu estiver usando, aquilo que tá sendo mostrado pra mim, como tem um algoritmo por trás, não necessariamente, ou na verdade, provavelmente não é nada orgânico. A gente precisa vender suco de laranja. Exato. Vai ser suco de laranja a semana inteira pro André. Não, sim. E o que acontece é o seguinte, gente, os dados, eles são eles compõe tudo que é a gente, né? Então, a nossa íris, é o que a gente gosta, é o contato de uma pessoa, é todas as conversas que eu tenho com a minha mãe, com a minha família e tudo mais. Tudo isso compõe quem nós somos. E aí, fonte, voz da minha cabeça e livros que eu leio de teoria da conspiração. Existem nações que conseguem controlar e entender o que cada país, por exemplo, que está subdesenvolvido ou que está se desenvolvendo, você consegue olhar e falar, opa, peraí, acho que essa nação aqui pode ser um perigo pra mim. Então, por fim, tá, gente? Teorias ali que eu vou devaneando. Posso ficar horas aqui falando sobre isso. Inclusive, tem um livro maravilhoso chamado Colonialismo de Dados, que é muito bom. Um livro brasileiro, publicado por pesquisadores. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Adorei. Não, porque é um lado que traz uma amplitude pra uma coisa que a gente não repara todo dia. Você não para pra pensar. Pensando nisso num momento mais micro, pra baixo de um governo. Uma empresa, um grupo qualquer, eu tenho interesse em ter dado das pessoas. O que essas empresas, o que esses grupos têm de tão importante nos meus dados? O que é tão valioso? Você pensar, por exemplo, se você conectar agora uma feature
Vamos pensar no ChatGPT. E você coloca uma feature ali de venda de produto, porque eu posso estar pesquisando alguma coisa, qual é o look que eu uso, né? Isso é uma coisa super básica. Mas aí se ele tem um recurso de memória, que ele grava ali, né? Consegue fazer uma pesquisa em cima das suas conversas. E aí você vai fazer uma pergunta relacionada a alguma coisa específica. Se eles colocam um recurso ali de compra, olha toda a mudança que eles podem fazer num cenário ali. Então, assim, as empresas pagam, por exemplo, outras empresas para fazer seus anúncios subirem num mecanismo de busca. Só que se você desloca isso para um chat GPT, você está mudando toda uma mecânica, não só em relação ao comportamento do consumo do usuário, né, do consumidor, mas também de compra e venda, né, de um comercial mesmo. Tanto que a Anthropic começou a fazer isso, tentaram dar um tom público à coisa. Olha, a gente está aqui recomendando buscas sugeridas, buscas relacionadas, e aí mostrava conteúdo de empresa. O Deep Research, ele, por exemplo, é isso, assim. E aí, se você pensa que essas empresas, elas foram criadas numa questão, né, geopolítica ali falando, né? Ela foi criada ali pensando nos Estados Unidos ali, baseada nos Estados Unidos. E aí você vai fazer uma investigação. A investigação ela pode estar enviesada em fontes. Tudo bem que você está usando um recurso de investigação aprofundado e tal. Mas quão profundo é esse mecanismo? Quanto que é amplo ali essa magnitude aí? Então, assim, é muito viés que a gente está falando, né? E esses viéses são todos controlados como uma marionete, na minha visão, por quem cria, né? Eu tô imaginando aqui, eu já ouvi amigos do marketing falarem, eu não quero mais persona. Eu quero a pessoa, eu quero o gêmeo digital dessa pessoa. Eu quero pegar todos os dados e saber que eu tô vendendo exatamente pro André. Primeiro eu queria saber, assim, na visão de vocês, pelo que vocês têm estudado e que vocês têm aplicado, estamos próximos disso, de eu ter essa hiperpersonalização máxima onde eu estou vendendo para o André, ou está por vir? É algo que ainda está em vista. Como que vocês enxergam esse daqui a pouco tem? Cara, pior que eu acredito que se a gente não chegou, eu acho que a gente está bem próximo, principalmente por conta das IA generativas. Então chegamos ou estamos próximos? E para você, Mica? Eu acho que a gente chegou no nível inicial. Ah, tá começando a desenrolar isso. Eu acho que a gente... se você for, por exemplo, na Amazon... A Amazon ela já faz isso ali, porque ela sabe todos os itens que você comprou. Eu compro muita coisa. Puxa. Aí ela vai saber, beleza. Então, na recomendação que ela já faz pra você, ela já conecta essas coisas. Não, o senhor AliExpress, ele já monta o carrinho pra mim, já até se eu pedir, porque ele sabe tudo. Mas eu levantei essa bola porque eu acho que seria uma solução incrível para uma agência de marketing, de publicidade, quem quer que seja. Olha, a gente consegue vender direto, considerando exatamente o perfil da pessoa. Mas isso pode levar as empresas a irem num hype sem ter certeza de que aquela é a solução que elas precisam, ou mesmo de que aquela solução existe. A gente está vivendo um momento onde as empresas têm buscado soluções de IA, mas porque precisa ter IA no nome, não necessariamente porque aquilo agrega. Tem alguma estratégia, alguma abordagem, alguma lógica que dá para a gente adotar para identificar, olha, isso aqui é real, vale a pena investir, já existe, já está andando já há um momento, ou isso aqui é hype, precisamos esperar passar. Como você vê isso, Mica? Olha, eu acho que a gente precisa experimentar as coisas. A gente tá num momento que é vantagem competitiva você conseguir testar rápido, né? A gente vê empresas tipo assim, a Amazon, que tem métricas ali de teste AB, que eles erram muito, mas é porque eles testam demais, né? Então, eu acho que você estabelecer, por exemplo, um tempo que você vai rodar esse experimento. A gente quer testar aqui se esse modelo faz sentido, tá? Então, vamos pegar um dataset, vamos fazer uma métrica, um baseline para esse experimento. A gente espera que pelo menos de 90 dias para testar as coisas. 90 dias é até demais, assim, pensando no tempo que a gente tá. Então, seta um tempo que você vai rodar. Coloque... Peraí, 90 dias é demais, você falou, e eu vi a Laura fazendo, é verdade, é demais. 90 dias é demais? É demais. Por quê? Pra experimentar, sim. É porque o mundo que a gente tá hoje, assim, os modelos estão saindo a todo instante, assim. A gente tem que ter, claro, uma esteira de por que eu vou colocar um modelo na minha avaliação? Deixar claro esses tipos de métrica. Então eu vou deixar já um dataset de domínio do meu negócio ali pronto, que não tem dados, obviamente, que eu sentiria falta deles. Eles falam sobre algum indivíduo em si? Não. Dado normal ali, pergunta e resposta. Vamos rodar esse modelo numa esteira para ver se ele desempenha bem. Beleza. Se faz sentido, a gente incorpora ele dentro do nosso catálogo de modelos. Porque aí é diferente de eu testar esse modelo dentro de um
provider que eu não faço parte e depois eu analisar como eu englobo ele aqui dentro da minha série de diretrizes de segurança. Porque aí se eu estou testando com dados que não são assim, só para ver se a qualidade faz sentido eu falar sobre isso, esse teste inicial ele não precisa necessariamente estar dentro da sua cloud, sobre segurança. Eu posso às vezes pegar uma série de dados e testo ali às vezes num local onde pode ser que ele seja colocado dentro de um site, atrás de um site, e eu não conheço quem está interceptando isso. Perfeito. Mas também tenho dados ali que não me preocuparia se fosse vazar alguma coisa. Aí, uma vez que eu vi que faz sentido, eu gostei das respostas, poxa, aí eu acho que faz sentido a gente olhar. Tá, dentro do catálogo de modelos aqui, dentro da minha cloud e tudo mais, né? Porque esses Azure, GCP, Amazon, né, AWS, eles têm catálogos de modelos lá protegidos ali dentro, já curados, vamos falar assim. Uhum. Então, assim, acho que é mais tranquilo. Você gostou do DeepSeek? Poxa, vamos ver se esse provider tem o DeepSeek. Ah, achei o DeepSeek na Azure, por exemplo, na GCP. Ah, então eu não vou usar o DeepSeek desse provider aqui que eu testei. Eu uso aqui, que está barrado aqui, consigo ter maior qualidade e segurança. Mais nessa ideia de experimentar primeiro antes de É sair isso, largando a grana, é né? isso. Acho que a Mika falou é bem relevante esse ponto de experimentação. De fato, as empresas, elas não vão apostar em qualquer coisa que a gente está entregando ali, né? Falando de uma pessoa que está ali na mão na massa. A gente precisa mostrar que o que a gente está desenvolvendo, o que a gente desenvolveu, que vai trazer ali algum retorno, seja em conversão de clientes, seja em quantidade de vendas. Então, essa parte do teste AB, testar, experimentar coisas, é muito importante no processo de inovação, porém uma inovação que traga e faça sentido para a meta da empresa. Uhum. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala muito sobre retorno, né? Então, a gente tem que trazer retorno para a firma, né? Então, ter esse processo ali de acompanhamento da evolução ali, do quanto que está ajudando de fato a um objetivo ou uma necessidade de negócios, isso ajuda a gente a provar o porquê que o cientista vale a pena, né? Tá lá. E também o porquê que a inteligência artificial precisa ser adotada. Faz Então, todo sentido. Só trazendo aqui mais um gancho, que é a parte de objetivo, né? Então, antes de você entender, eu quero usar IA generativa porque eu quero usar. Tá na moda, quero que vocês se virem. Quero botar no meu site. Quero botar no meu site, mas não sei aonde. Cara, isso não vai muito pra frente. Bem, a pessoa pode chegar lá, desenvolver e tal, só que vai chegar um momento que você não vai conseguir entender se tá dando retorno ou não, porque não tá claro a Mas dor. até pegando esse gancho mesmo, Laura, a gente às vezes fala de empresas que são muito grandes. A Google fez isso, a Microsoft, são empresas enormes. E existem muitas pequenas empresas, microempresas, que também precisam continuar sobrevivendo e que talvez, provavelmente, não têm uma cultura data-driven, nem sabem o que é isso. Como que eu saio do zero, assim? Como que a pessoa que está nessa realidade ainda inicial, fora da bolha, pode começar a entender, nossa, eu preciso armazenar tais dados de tal forma, porque vai me ajudar num processo de inovação tecnológica, de adoção de algo que quer que seja. Tem uma fórmula mágica? Olha, gente, fórmula mágica eu não tenho, mas eu fui aqui pensando. Eu acho que uma primeira forma é você, primeiro, entender do contexto. Então, você precisa um pouco aprender fundamentos daquilo. Porque você vai exercitando algo e habilidades que você não tinha anteriormente. Então, Mas poxa, quando você está falando fundamento, você está falando... dados. Entender questão de dados. Então, por exemplo, o que são dados? Como que esses dados conseguem trazer aqui algum impacto no meu dia a dia? Então, existem vários treinamentos dados tanto por grandes empresas ou que você encontra ali na internet, por exemplo, ou em faculdades. Você consegue se desenvolver. Então, eu vejo o quê? O primeiro momento é você ter um letramento daquilo que você quer aplicar. Porque se você sair às cegas, contratando um monte de gente, investindo em um monte de coisa, cara, às vezes... Não é tão saudável quanto você ir com calma, pelo menos assim, eu sou dessa, tá? Ir com calma, vamos dar uma estudada, vamos tentar entender ali, ok, faz sentido pro meu contexto? Poxa, uma coisa legal também, além da questão do letramento, é também fazer um exercício do que você pode mudar atualmente. Olha, sei lá, atualmente a minha conexão com o meu cliente é one-on-one, né? Então eu vou lá no WhatsApp e mando mensagem para essa pessoa. Tá, tem como automatizar isso? Será que se eu colocasse o chatbot para responder essas pessoas, será que seria mais fácil para mim? Ou a pessoa me mandou mensagem à noite, mas eu não atendo à noite. E se eu botar uma mensagenzinha ali automática? Então, você vai começando de pouquinho em pouquinho, vendo a realidade e mapeando a necessidade que você tem atualmente. Então, você não precisa mirar lá na ponta. Uhum. Você pode olhar para o que você tem agora, tá? Então, acho que são essas duas etapas que eu acho que são essenciais ali para quem está começando em dados ou que é uma pequena empresa, né, que quer começar a investir nisso.
Eu tava realmente esperando a fórmula mágica. Eu sempre espero, ela nunca vem. Vocês sempre vêm com essas respostas difíceis, que precisa aprender, que não vai só sair um gênio. Mas faz todo sentido. E é um pouco do trabalho que vocês fazem nas redes sociais, dessa evangelização, de olha, existe essa área, isso é possível com ela, isso aqui não é possível com ela. E vocês acabam fomentando as duas, através das redes de vocês, uma geração de novos profissionais e novas profissionais de tecnologia que agora vão ter que começar a decidir, puxa, como que é a minha carreira, o que que eu estudo depois. Quer dizer, aquilo tudo que vocês mesmas passaram, agora tem outras pessoas que vão passar a partir do que vocês já estão ensinando. O que eu queria saber? Para quem está começando a carreira agora, ou está pensando em estudar, às vezes está até saindo do ensino médio e nem sabia que existia uma área de dados. Como que a gente pode pegar um pouco desse caldo que a gente está trazendo aqui? Olha, cultura data-driven, entender o que os dados podem trazer, o que não podem, pensar em privacidade, pensar no indivíduo, mas também no todo. Como que a gente pode juntar um pouco disso tudo para dar uma dica para a galera seguir a carreira, para dar uma dica para a galera buscar uma especialização, buscar estudar? Que dica que você daria, Mica? Eu acho que é muito importante a gente focar no negócio, assim, desse pensamento crítico, né? Aí tem como a gente ensinar o pensamento crítico? É muito complexo a gente pensar sobre essa ótica, né? Mas eu penso muito sobre por que eu entrei para Machine Learning. Por que eu quis entender isso? Na verdade, eu fui querer entender Machine Learning, eu caí no Deep Learning. Por quê? Eu queria entender Deep Learning, de começo eu não queria, não sabia muito que o nome era esse. Uhum. Mas eu queria saber quantos carros estavam passando na Bandeirantes. Aí, assim, o passar na Bandeirantes me trouxe o quê? Qual que é o método, por que eu vou usar, o que eu vou fazer para calcular, né, esses carros passando. O Machine Learning não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu vou fazer um processamento de imagem ali, robusto. Tá, beleza, então vou fazer esse Deep Learning. Tá, mas e agora, como eu faço isso? Eu vou tirar foto dos carros que passam ali no domingão à tarde, né? Volto de feriado. Não vou fazer isso, porque eu não tenho como fazer isso nessa magnitude que precisa. Mas por que não? Porque eu preciso saber quantos dados que tem. Nossa, Deep Learning é muito dado que eu preciso. Então, assim, moral da história, acho que começar pela aplicação. Qual que é o problema que você tem para resolver? E eu acho que quando a gente fala muito de data-driven e tudo mais, a gente acaba colocando na frente as técnicas, né? Quais são as estratégias todas, mas você tem claro o teu problema. E eu acho que cada vez mais, quando a gente incorpora IA, o pessoal fala, a gente tá falando das frases que a gente não gosta muito, né? Então, o dado no petróleo é a primeira e você não vai ser substituído, é uma pessoa que usa IA que vai te substituir. Então, assim, essa é a segunda. Por quê? Porque o pessoal fala muito disso, né? Porque, na verdade, a gente tá tendo cada vez mais a gente englobando IA no nosso dia a dia. Geração de código, por exemplo, o código virando commodity, né? Total. Então, num cenário que o código tá virando commodity, como eu me diferencio? Você sendo capaz de tendo estratégia, pensamento analítico, estruturar soluções e conseguir fazer o foco de fato naquele problema, naquele domínio. Então, eu acho que isso combinado, você conseguir trazer soluções inovadoras, né? Então, lógica é uma coisa que ela é muito importante. Então, se você tem lógica combinado com esse apego ao domínio de negócio, resolver aquilo de uma maneira rápida, eficaz e que gere retorno, eu acho que esse é o ponto-chave, assim. Bom, é uma boa dica. Arrasou. É uma dica excelente. Não, foram várias dicas ali. Eu fui anotando tudo aqui na minha cabeça. E que até me força a pensar no contrário, que eu não sou da área de dados, eu não sou da área de inteligência artificial. Eu sou desenvolvedor, sou professor, desenvolvo uma série de atividades, mas que não são essas. Tem lá o profissional do marketing, tem lá o profissional de direito. O que vocês gostariam que as outras profissões soubessem sobre a área de dados? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tenho a percepção, então, de que o nosso futuro coletivo enquanto humanidade, ele vai ser muito data-driven. Ele já é e vai ser ainda mais. O que os outros têm que saber da área de vocês, então? Nossa, agora Pegou profundo, Não, né? pegou profundo. Agora eu vou ter que refletir um pouquinho. O que os outros precisam saber Precisam ou gente? que vocês gostariam? Porque às vezes é difícil, né? Interagir com alguém, com outro profissional que não eu tem acho ideia. uma boa falar assim, ó. Às vezes as pessoas vão chegar, né? Vamos pegar por exemplo seu. Acho que um ponto importante de como você entra dentro de dados, né? Pega um problema do teu dia a dia, uma coisa que você fala, nossa, eu gasto o maior tempo fazendo isso aqui.
E eu gostaria de gastar mais tempo fazendo acolá, né? Essa outra coisa. Então, isso aqui é possível automatizar com algum tipo de processo, alguma coisa? Aí eu acho que entra aquela questão, poxa, eu vou pensar, será que a IA é um motivador para fazer isso acontecer? Como que eu faço isso automatizar? Aí quando você começa a englobar a AI aqui, você vê que a AI em si, o modelo sozinho, não faz nada. Ele precisa de um dado, o dado tem que estar curado. Aí você vai jogar aquilo ali num chatbot, mas o quanto de contexto você tem? Eu tô percebendo que o que você quer falar pros outros profissionais é não me venha pedir pra implementar IA sem ter certeza que é isso que o seu problema Você tem um pede, problema, porque senão você vai chegar assim, poxa, eu preciso de um dashboard. Mas assim, qual que é o teu problema? Ai, na verdade, eu preciso mostrar esse número aqui. Tá, mas será que é um dashboard? Será que a gente não pode ir por uma outra linha? Porque aí vocês que são as profissionais de dados vão ter muito mais condições de dizer, olha, para esse problema, o caminho que a gente precisa seguir é esse aqui, né? Sim, acredito que sim, é um bom ponto ali das pessoas terem mais clareza ali do que solicitam pra gente. Mas eu vejo também que essa parte de pensamento crítico também é bem importante, né? Do porquê estamos construindo o que estamos construindo, mas também como que nós vamos acompanhar aquilo que a gente pediu, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que a solução morre a partir do momento que você entrega ela. Tá, mas e como a gente consegue recalibrar? Porque a inteligência artificial, ela vai chegar um momento que ela vai errar com o passar do tempo, né? Então, a gente precisa sempre estar acompanhando e vendo se ela está gerando o impacto que a gente quer, se de fato ela não está gerando ali um certo problema pra gente. Então, eu vejo que ter essa rastreabilidade e ter todo esse ciclo de vida ali bem acompanhada junto com as pessoas que vão utilizar, também acaba sendo um ponto importante aqui dentro da discussão. E quem tem dado hoje, né, assim, consegue fazer previsão de demanda muito mais acurada. Então, você consegue se antecipar em relação a coisas importantes. E a Laurinha falou uma coisa muito importante, que é você garantir que o dado continue chegando. Porque se você tem uma previsão de demanda e você teve uma pandemia, o modelo vai ter que ser remodelado totalmente. Pode ser que os dados vão ter que ser retreinados, mas não só isso, as variáveis mudaram, agora você tem um peso que não era mais aquele, mudou o que você usava, não é mais aquilo. Então, realmente, você não entrega o bolo e acabou, e volta pra casa. Eu vou até falar, você é profissional de tecnologia e de fora da tecnologia, você ouviu o que as duas falaram, né? Você precisa pensar no problema antes de pensar na solução. E, pelo amor de Deus, assim como eu vou também exercitar, pensamento crítico. Mas se você tá esperando uma dica em casa, eu tô olhando aqui pras duas, tô sentindo que elas querem ser desafiadas. Por isso, eu fui e peguei o meu controle do Decode, onde eu vou dar 15 segundos apenas para cada uma dar uma dica para quem quer se tornar um mago ou uma maga do mundo dos dados. Laura Damasceno, começando por você. 3, 2, 1, disparei. Bora! Gente, acho que o primeiro ponto aqui que eu quero muito que vocês se desenvolvam para se tornar mago dos dados é entender o porquê que você está desenvolvendo as coisas. Então, quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo e a motivação por trás, a gente consegue construir soluções que de fato vão impactar a vida das pessoas ou o ecossistema em que você vive, tá? Então, é importante ter esse pensamento crítico, porque nenhuma ferramenta vai substituir esse tipo de habilidade, que é entender o porquê e o como e também o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Você é uma especialista de Decode, a galera já te conhece de lá, já viu que você tá treinada. Mica, ela já veio aqui com uma vantagem, não podia ter feito isso, agora eu vou jogar a bola pra você. 15 segundos, dica pra se tornar um mago ou uma maga, valendo! Foca no problema, não na solução. Pensamento MVP, vamos fazer pequeno, depois a gente itera e melhora a cada ciclo. E por final, comunicação é chave. Então, não só ter uma métrica bacana, mas saber comunicá-la e por que ela é importante no negócio é essencial. Vou arrebentaram! Que isso? Eu vou fazer agora só podcasts de 15 segundos, já que vocês estão mandando tão bem. Mas brincadeiras à parte, eu queria agradecer demais vocês duas por terem topado o nosso convite, tá aqui mostrando no Fiapcast o que exatamente é um mundo de dados, quais são as possibilidades e o que é verdade e o que não é. Inclusive, eu tenho certeza que tem uma galera que tá ouvindo agora e tá pensando: eu quero saber mais da Mica, eu quero saber mais da Laura, eu quero grudar nessas duas e extrair conhecimento. Então, Mica, além de te agradecer, eu quero pedir para você contar pra gente onde a gente te encontra. Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo papo. Foi muito gostoso, muito confortável trocar com vocês. Laurinha, um prazer imenso estar com você de novo.
FIAP, amei o espaço, foi ótimo, a troca foi incrível. E vocês me encontram no @explicami, lá onde eu compartilho sobre dados, eu falo sobre as novidades, notícias e vagas novas do curso que eu também tenho, que é a Tesseract, que eu comentei anteriormente. Então é isso, eu estou sempre por lá, @explicami em todas as redes, no YouTube também, tô postando um vlog agora de Las Vegas. A gente foi no evento lá. Estamos chegando em peso lá então, hein? Nós com os nossos dados vamos chegar na sua rede. E você, Laura, onde a gente te encontra agora que você terminou esse mestrado, tá com os ombros mais leves, do que você anda falando? E, é claro, obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Dé. Sempre um prazer enorme ter essa troca com você. Um beijo pra produção. Gente, obrigada pelo espaço. Mi, te acompanho muito, te admiro demais. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, eu racho muito toda vez quando você me chama de Laura Damasceno. Eu fico pensando, nossa, é a minha mãe me chamando. Eu combinei com ela, a gente se liga antes dos episódios e eu combinei. Deve ser isso mesmo. Bom, gente, muito obrigada por estarem até aqui com a gente. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho do que eu conheço aqui com vocês. E vocês podem me seguir ali no @LauraDataTalks. Poxa, a gente vai seguir, eu já sigo as duas, na verdade, e sou fãzaço do conteúdo, como você que tá com a gente e provavelmente também virou fã. E olha, deu para perceber que os dados estão por toda parte na nossa vida e também indicando o nosso futuro. Ao invés de deixar ele nas mãos de uma IA, que tal você começar a se apropriar de cada vez mais conhecimento e ajudar essa galera a moldar os dias de amanhã? A gente se vê no próximo FIAPcast. O FIAPcast faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura FIAP PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.